Irmãos, vamos ler a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Vamos ficar todos de pé para ouvir a leitura da palavra, por favor. Você aí também na sua casa, faça isso, em reverência a Deus. Capítulo 6, Isaías, capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Jesus. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, não venha ele a ver com os seus olhos, e ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a zinheira, que depois de se desfolharem ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Só até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar-se, queridos. Amados irmãos, está posta a mesa com essa palavra, enfim, que tem uma profundidade, tem uma presença de espírito tão grande, tão maravilhosa. Os irmãos, não sei se podem imaginar, na medida que a gente vai lendo, é como ler um livro, né? Você vai criando imagens na sua cabeça, você vai visualizando aquela história. Evidentemente que nós jamais teremos a certeza absoluta de como tudo isso se deu, até o momento que, por fé, em nome de Jesus, nós estivermos lá na glória. E quando nós virmos esses serafins, quando nós contemplarmos o trono da glória de Deus, quando esse séquito, essa presença de Espírito também chegar até nós de verdade, real, hoje ela é por fé, ela é espiritual, mas essa presença se materializará nas nossas vidas. Então, quero crer que poderemos dizer: então foi isso que Isaías viu. Mas, irmãos, vejam que ele viu tudo isso por divina revelação. Agora, irmãos, imaginemos nós na volta de Cristo, que nós vamos ver a face de Deus como ela é, que nós vamos sentir essa glória de pertinho. Bendito seja o nome do Senhor.
É nessa esperança que o crente vive. É nessa esperança que nós movemos a nossa fé e alimentamos a nossa fé, esperando sempre a redenção da nossa alma. Irmãos, Deus está trazendo tanta revelação através dessa palavra que está até difícil de se concentrar aqui para poder falar para a irmandade o que Deus traz. Mas o Senhor já manda dizer para alguém: a tua coroa não foi e jamais te será tirada. Nunca ninguém riscará o teu nome do livro da vida no céu. Nunca, nada, circunstância alguma, demônio algum vai cortar o teu relacionamento com o teu Deus. Esteja você onde estiver, passando o que estiver passando, a ligação que você tem com o céu é interminável, é inquebrável, não poderá ser interrompida. Então essa noite, em nome do Senhor Jesus, sinta um abraço de Deus na tua alma. Ele foi, irmãos, escolhido para profeta e teve essa visão tão maravilhosa. Mas ele também sabia da sua iniquidade, sabia do seu pecado, sabia, enfim, da sua incapacidade de estar diante daquela missão tão maravilhosa. Porventura não sabia Deus todas essas coisas? Porventura não sabia Deus todas essas limitações dele? Mas a libertação, irmãos, só vem por Deus para nós quando nós reconhecemos a necessidade de ser libertos. Quando nós dizemos: Senhor, eu preciso ser liberto. Porque existe, o irmão Albens aí pode falar disso com muito mais propriedade. Existe a internação de um dependente químico voluntária e existe a compulsória. É bem verdade que a compulsória nada mais é do que o reflexo de um desespero da família, ou até mesmo da sociedade, para aquela vida não se perder. Mas a que funciona mesmo é aquela voluntária, aquela que ele diz: eu não quero mais, não é isso, irmão Albens? Eu não quero mais essa vida. Alguma coisa dispara na mente dele que ajuda no tratamento e faz com que sejam bem-sucedidos. E o pecado é igualzinho, irmão, igualzinho. Se não houver arrependimento, se não houver confissão, se não houver entrega, dizer: Senhor, eu reconheço que da maneira que está eu não posso continuar, ajuda-me. Então, irmãos, qualquer ajuda que vier, um hino, uma mensagem, uma oração, uma pregação de palavra, transforma aquela vida e faz com que aquela vida saia daquele estágio de pecado, de prisão, de tormento, e passa a estar num estágio de paz, de realização, de proximidade com Deus. Essa noite, essa palavra quer libertar muitas almas das garras de Satanás. Quando ele reconheceu, então, Deus deu a visão a ele. Um daqueles serafins voou até o altar de Deus, Alamaia, aquele altar cheio de fogo, cheio de glória, cheio da unção do Espírito Santo. Não é quando o ancião ou o pastor fala mais alto ou mais baixo, bate, pula. Isso não é unção. Isso é uma maneira de cada um se expressar. Mas a unção verdadeira está na força da palavra. Da maneira que o servo fala, certo ou errado, bonito ou feio. Quando prega a palavra, ela sai com fogo do Espírito Santo e confere. Confere no coração, e essa palavra essa noite sai como uma brasa viva do altar de Deus, irmãos. Esse comportamento, essas atitudes do divino, do Espírito de Deus para com o homem, foi o que culminou também na inveja de Satanás, irmãos, que se rebelou contra Deus, porque o Senhor nos amava e nos ama tanto, que ele não pôde compreender esse amor, e teve inveja, teve ciúme. Aquilo que o anjo não pôde pegar com a mão, passou nos lábios do profeta. Tenaz é uma espécie de tesoura, você fecha, ela abre, você abre, ela fecha.
Ou quando você aperta, ela fecha a boca. Quem usa muito ferreiro, usa muito ela. Quem tem lareira, nós tínhamos uma casa com lareira em Minas, então a gente mexia na brasa com ela para poder atiçar o fogo. O anjo não pôde pegar aquela brasa do altar de Deus com as suas mãos, o serafim não pôde. Ele foi como a tenaz, pegou e foi voando até onde estava Isaías e passou aquela tenaz, aquela brasa viva nos seus lábios. E dizia a ele: aleluia, eu estou purificando os teus lábios, estou tirando de ti as tuas iniquidades, estou perdoando os teus pecados, porque ele confessou. Irmãos, vamos ficar em comunhão, porque essa noite muito espírito de acusação vai sair da vida da igreja. Muito espírito que aponta o dedo para você vai cair, diz o Senhor. Quando ele se sentiu, irmãos, perdoado, então, quando ele se sentiu, queridos, tocado por Deus, ele se sentiu também fortalecido. Esse secto, como vou explicar aos irmãos? Meu Deus, esse secto é a mesma percepção que um cego tem de quando alguém se aproxima dele. Meu avô tem 91 anos. Ficou cego há uns 12 anos atrás, então já ficou cego velhinho. Ele faz a barba sozinho, come sozinho, você dá dinheiro para ele, ele faz assim na mão, ó, e sabe qual nota que é. Como pode, né? Conta coisa de quando ele tinha 3 anos de idade, conversa com você. Sabe de tudo que se passa no país, porque ele ouve a televisão, sabe de tudo. Sabe da pandemia, sabe que tem que ter isolamento, sabe que tem que lavar as mãos, sabe de tudo. Então, quando a pessoa perde um sentido, ela desenvolve outro. Por isso que nós somos convidados a deixar de enxergar com os nossos olhos carnais e enxergar com os nossos olhos espirituais. Aleluia! Que eles vêm além daquilo que nós estamos vendo. Como o Senhor disse ao profeta Samuel: Samuel, o que você vê só o que está diante dos teus olhos. Deus, porém, vê além disso. Deus vê o que está dentro do coração. Então, eu me lembro muito bem, meu avô mora aqui na Vila Ré. Quando a gente chega perto dele, você pode chegar pisando em algodão. Não é rápido. Mas dali uns 30, 40 segundos, 1 minuto que alguém está ali, ele olha para o lado certinho, ele vira para o lado certinho onde você está. Quem está aí? É uma presença, é uma energia, não sei. Os irmãos já perceberam isso? Alguém vai chegando do teu lado, você olha, você sente aquela pessoa se aproximando. Esse é o secto, é a presença de Deus, que invadiu todo aquele lugar, irmão. E essa presença quer invadir também a tua vida, quer invadir também a tua alma, quer invadir o teu coração, a tua mente, a tua consciência. No nome de Jesus Cristo, permita a Deus que essa brasa seja passada na tua boca, irmão. Quando, amados, Isaías se viu tocado por aquela brasa do altar de Deus, ele se sentiu também encorajado pelo Senhor. Já percebeu que quando a palavra te vem falando, quando a palavra vem te admoestando e você sente a palavra consigo, você tem aquela certeza, é comigo que Deus está falando? Os irmãos perceberam que a gente se agiganta? Não é, irmão? A gente fica grande. O que aconteceu com Davi? O gigante com 3 metros de altura, ele pequenininho, despreparado, sem treino, não podia andar nem com a armadura de Saul. E o gigante viu ele com as pedrinhas, com um cajado, e brincando com ele, dizia: sou porventura algum cão, para que tu venha a mim com paus e pedras? E Davi se sentia confirmado por Deus, porque quando ele matou o urso e o leão, ele contava que uma força, esse secto, uma presença o tomou, e ele já se desconheceu e se viu encorajado e cheio de poder. E naquele momento, aquela mesma força tomou a Davi, e ele disse ao gigante: tu vens a mim com escudo, com couraça, com capacete, com espada, eu porém vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Irmão, vai em nome do Senhor dos Exércitos, vai em nome do Senhor Jesus, e todas as coisas contribuirão para o teu bem. Receba uma unção dobrada essa noite, receba uma unção dobrada por esta palavra, e todas as portas que estão fechadas abrir-se-ão no nome de Jesus.
abrir-se-ão em nome de Jesus Cristo. E com Isaías foi a mesma coisa, irmão. Quando ele viu aquilo que o anjo não pôde pegar, passou nos seus lábios, queridos, ele falou: é Deus comigo, é Deus comigo. E ouve o próprio Deus dizendo: a quem nós enviaremos para falar da vinda de Cristo? Isso, irmão, precedeu Jesus, muito tempo, antecedeu ao Senhor Jesus. Os irmãos vejam que ele é tão importante quanto o Filho de Deus. Todos esses profetas do Antigo Testamento são, porque eles precederam a vinda de Cristo. São heróis na fé, santos homens de Deus, que prenunciaram, que prepararam o caminho para a vinda do Senhor. E quando ele ouve aquelas palavras, tomado por aquela presença, ele diz: envia-me a mim, Senhor. Glória a Deus. Se tiver que morrer, eu morro. Se tiver que padecer fome, eu padeço. Mas agora com essa presença, eu recebi uma dádiva muito grande. Eu tive a minha iniquidade perdoada. Eu tive o meu pecado perdoado. Irmão, você pode ter passado, minha irmã, por algum acidente espiritual? Alguma coisa ruim pode ter acontecido na tua vida espiritual? E hoje você está pedindo: Senhor, limpa-me pela tua palavra. O Senhor te diz essa noite: eu vou passar uma brasa viva do meu altar nos teus lábios. Alamaia, glória! Os irmãos sabem o significado disso? Ele queria exemplificar, o Senhor mostrando que estava purificando aquilo que saía da boca de Isaías a partir daquele momento. E tudo que tinha entrado dentro de Isaías também. Por isso que ele falou: foi purificada a tua iniquidade. Por que não passou na testa? Por que não passou nos ombros? Passou na boca, que é purificando o que sai e purificando o que entra também. Glória ao nome santo do Senhor. Seja purificada a tua vida, seja purificada a tua alma, seja purificada a tua casa. Onde Deus precisar passar essa noite, Deus vai passar. Onde Deus precisar mexer, Deus vai mexer. Mas a tua bênção vai cantar na tua boca. Vai cantar na tua alma, no teu coração, e a tua vida será cheia dessa graça, desse bem, como o apóstolo Paulo dizia, desse beneplácito da obra de Deus, dessa bem-aventurança. E o adversário vive procurando ocasião contra a tua vida, vive procurando brechas para levantar-se contra ti. Mas o Senhor te diz essa noite: toda arma preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar te acusando vai cair por amor da tua alma. E todo aquele que quiser o teu mal será afundado nele. E todo aquele que te fizer a forca será enforcado nela. Bendito aquele que te abençoar, e maldito aquele que te amaldiçoar. Hoje tem escolha de Deus sobre a tua cabeça. Hoje tem escolha de Deus sobre a tua vida, sobre a tua alma. Hoje tem, irmãos, uma proposta de Deus para você. Tem ordenança de Deus para você. Eu quero te enviar, prepara-te, diz o Senhor. Prepara-te para as coisas novas que Deus quer te fazer. Poderá Deus te enviar em lugares difíceis, seja no meio da tua parentela, no meio da tua família. Mas uma coisa te promete o Senhor: todo tempo eu te justificarei pela minha palavra. E onde você passar, os meus sinais te seguirão, como o apóstolo Tiago escreveu na sua epístola universal. Os meus sinais seguirão, os sinais de Deus seguirão aqueles que crerem. Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão os demônios. Se beber alguma coisa mortífera, tocar na serpente, não lhe fará dano algum. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Vocês creem, irmão, que essa noite vai cair dom de cura aqui nessa igreja? Cura da carne, cura da alma. Você crê que Deus vai te dar um encanto? Deus vai te dar uma força? Deus vai te dar um dom excelente que ainda não se manifestou na terra? Que você vai conseguir dominar os espíritos? Que você vai conseguir domar os demônios? O Senhor vai te dar um dom maravilhoso de exorcizar, de expulsar, de libertar as almas, sem barulho, sem muita firula, só com a presença de Deus que está na tua vida. Conforme você for chegando, os espíritos vai saindo, irmão. Glória ao nome do Senhor. No trânsito, você não sabe, irmão,
Você não tem noção do que Deus tem feito na tua vida. Você está passando no supermercado, os demônios estão fugindo, você não está vendo. Você está na fila do banco, os demônios estão fugindo, você não está vendo. Essa noite Deus te vai abrir os olhos espirituais. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. No metrô, Deus está te libertando, você está libertando alma. Sabe aquela esbarrada no metrô? Foi uma libertação que você fez na vida de alguém. Quando a presença de Deus que está em você foi transferida para aquela vida, um espírito imundo saiu dali, irmão. Vocês creem nessas coisas, irmão? Vocês creem, Amanda, Sirare, Cantalamúria, Siriana, Lama, Ialama, Salaia, glória ao nome do Senhor. Pensa bem, quando você levantar essa mão, que seja o Espírito de Deus na tua mão, receba poder essa noite no nome de Jesus Cristo, receba ousadia de Espírito no nome de Jesus. O adversário vai saber qual é o valor de um crente fiel a Deus, irmão. Canta, ia lá, até depois de morto, tu serás honrado por Deus. Os irmãos lembram do menino, contei para vocês, chegou desesperado no enterro da mãe, já tinha sido enterrado, ele não era crente, contei algumas vezes aqui na live já. Era nossa irmã, não conseguiu chegar a tempo do enterro, já tinha enterrado. E a irmã dele, de dó, enfim, deu para ele o véuzinho que era da mãe dele. Ele desesperado foi numa macumbeira, numa bruxa, falou, acha minha mãe aí, que eu quero despedir dela. Claro, como ela chamava, está aqui a foto, e está que procura, a irmã, e está que procura, e está que procura. E a mulher falou, você não tem uma peça de roupa dela, uma joia, alguma coisa? Ah, tenho sim, está no carro. Foi no porta-luva do carro, pegou o véuzinho da irmã, levou para a mulher, para a macumbeira lá, não sei como chama. Ela pegou e falou, tua mãe era crente? Ele falou, minha mãe foi serva de Deus a vida inteira. Ele falou, não, esse povo ninguém acha, glória a Deus. Esse povo fica guardado debaixo do altar da misericórdia, esquece que essa aí ninguém incomoda. Quer ver sua mãe? Vai servir o Deus dela, no último dia você vai ver ela junto com o teu Deus. E vai embora que vocês estão atrapalhando o meu trabalho aqui. Irmão, quando você chega num lugar, os espíritos têm que se sujeitar, irmão. Vocês creem que Deus está passando uma brasa viva nos teus lábios? Dá glória a Deus, irmão. Você crê que Deus está te ungindo para uma obra na terra? Glória ao nome santo do Senhor. Põe a tua mão sobre a boca agora, e que seja a boca de Deus sobre os teus lábios, em nome de Jesus Cristo. Seja ungido pela palavra de Deus, seja preparado para uma obra de Deus na terra. O adversário vai fugir da tua vida, vai fugir da tua casa, vai fugir do teu trabalho, vai fugir da obra de Deus. E todos aqueles que te verem terão que confessar, tem escolha de Deus na tua vida. Irmã, tem escolha de Deus na tua vida aí na live. Irmão, tem escolha de Deus na tua vida. O adversário pode latir o quanto ele quiser, pode reclamar o quanto ele quiser, pode ratear o quanto ele quiser. Você não está nem na metade da subida ainda. O lugar que eu vou te colocar é muito maravilhoso, é muito excelente. A promessa que eu te fiz lá na tua infância, a promessa que eu te fiz lá no começo, quando você era desprezado. Irmão, vou pregar o que Deus está mandando. Quando você era desprezado, quando disseram que o teu futuro seria nas esquinas virando bolsa, ou nas esquinas vendendo droga, eu tinha uma promessa na tua vida. Falei que você seria um homem de bem, uma mulher de bem. Falei que te daria filhos, falei que te honraria na terra, e a minha palavra está de pé na tua vida. O adversário passou por cima de você que nem um trator de esteira, te deixou morto no caminho, mas o bom samaritano que é Jesus Cristo te achou, curou as tuas feridas e te diz, põe-te de pé, é tempo de exaltação. O que vai valer na tua vida, irmão? As promessas de Deus ou as ameaças do teu adversário? Grita dentro do teu ser essa noite, voz de Deus e não de homem. Voz do meu Deus, que é aquela que eu conheço. Eu sei quem é o Deus a quem eu tenho servido. Tu conheces o teu Deus, irmão? Conhece bem o teu Deus, irmã? Você sabe bem do que Ele é capaz de fazer? Não sei como pode haver alguém que põe a irmandade no inferno. O próprio Senhor escreveu na sua palavra, se vós homens, sendo maus, que nós somos mal por concepção, se seu filho te pedir um pão, porventura tu daria uma pedra para o Enzo? E se tivesse um peixe, você daria uma serpente para o Enzo?
para o Gui, para a Bia, para a Nath? Não daria, né, irmão? Quanto mais vosso Pai que está no céu. Alamaia. Como pode alguém inutilizar o sacrifício da cruz dessa maneira? Os profetas 400, 600, 1000 anos antes do Senhor vinham preparando o caminho, procurando salvação. O Filho de Deus veio, deu a si mesmo como sacrifício vivo, tomou toda a culpa sobre os seus ombros, levou para si todas as nossas enfermidades. Bendito seja o nome do Senhor. Como pode, irmão, qualquer espírito tirar a esperança da vida eterna do teu coração? Dá glória a Deus essa noite. O sacrifício de Cristo é válido ainda, irmão. É válido ainda, irmãos. Ainda tem poder no sangue de Jesus. Alamaia. Ainda tem poder na oração de um crente. Deus ainda usa de homem e de mulher de Deus na terra. E o Senhor te diz: eu estou te escolhendo para profeta na minha obra. Eu estou te separando para mensageiro meu. Eu estou te separando para ser boca de Deus nesta terra. Se você crê, da glória a Deus. Eu vou te ungir de uma forma tão maravilhosa que até dormindo você vai falar das coisas celestiais. Que até dormindo Deus te trará revelações maravilhosas. E falará com a tua alma. Me apresentarei diante de ti. Bendito seja o nome do Senhor. Agora faz algum tempo que não acontece, irmão. Já faz algum tempo. Mas há um tempo atrás, no ano passado, tinha um anjo que visitava a minha casa toda madrugada. Toda madrugada. Ele entrava pela janela, eu moro no 26º andar. Ele entrava pela janela e falava a noite toda. E eu passava a noite toda ouvindo ele falando. E depois Deus ia cumprindo aqui no meio da irmandade. Quando teve aquela chacina em Suzano, os irmãos lembram a palavra que Deus mandou? Que havia um grande derramamento de sangue. Depois, quando o Senhor nos avisou uns meses antes, vai fechar as portas da igreja, eu vou tirar tudo de você para mostrar que eu sou Deus na tua vida, para mostrar que você não precisa de igreja para ir para o céu, glória ao nome do Senhor. E quando foi dali um pouco, fechou as portas da nossa igreja, só essa igreja aqui ficou 5 meses fechada. Irmão, Deus quer falar conosco, Deus quer falar com o seu povo. Abre o teu coração essa noite, essa palavra é espiritual. Você precisa de uma resposta. Deus te diz: eu sou teu Deus e o que eu quero fazer contigo é maravilhoso, é excelente, é inefável, é de Deus. Então, amados irmãos, guardemos essa palavra no nosso coração. Aquilo que o anjo não pôde pegar nas mãos, passou nos lábios do homem de Deus. E o Senhor te diz: te prepara, firma bem as tuas estacas, amplia o lugar das tuas tendas e das tuas habitações, porque direi ao norte: dá, direi ao sul: não te retenhas, e te transbordará a mão esquerda e a direita, e tu terás para dar e não precisará pedir. E o pão, caliança, muria, cantai, alá, o pão espiritual e o pão material não faltará na tua mesa, não faltarão nos teus lábios. Alamaia, como Deus mandou a palavra, o azeite da botija não secará, foi na terça-feira à tarde, e a farinha da panela não se acabará. Eu estou acrescentando azeite essa noite na tua vida. Crê, da glória a Deus. Abre o teu vaso, seja ungido dos pés à cabeça, seja ungido pela glória de Deus, seja tomado por esse poder maravilhosíssimo, que essa noite te diz o teu Senhor: eu estou mexendo na terra por causa da tua oração, e vou visitar onde for preciso, nos tribunais, nos hospitais, nas casas de macumba, nas igrejas. Vou visitar os teus inimigos, vou ferir eles de morte, diz o Senhor.
Eu vou apertar a terra para que meu povo resplandeça como o sol do meio-dia. A tua vida tem sido uma escuridão, a tua vida tem sido um inverno interminável, mas eis que essa noite raia o sol da justiça para ti. O sol da justiça, o sol da libertação, o sol que derrete o gelo, o sol que espanta a escuridão. Irmão da glória a Deus, essa palavra é maravilhosa para todos nós. Essa palavra é santa, é de libertação, irmãos, é de portas abertas para toda a igreja de Deus, é de caminhos abertos, é de confirmação de que você está no caminho certo, servindo o Senhor como tem que servir. Então essa noite ouça bem essa palavra: hoje eu te escolho para uma obra na terra. Te escolho para o novo de Deus, te diz o Senhor. Te separo de lado e digo a ti: aguarda, eu tenho um tratado especial contigo. Eu tenho algo diferente com você. Senhor, mas meus irmãos foi assim. Minha família foi assim. Minha família de mulher separada. Minha família de maconheiro. Com você vai ser diferente. Eu vou honrar minha palavra em você. Hoje Deus te chama de outdoor do céu. Onde você passar, vai aparecer o nome de Jesus na tua testa. Quando você comprar um carro, vai ser para a glória de Jesus. Quando você fizer uma viagem de avião internacional, para a glória de Jesus. Quando teu filho se formar doutor, para a glória de Jesus. E quando te virem de onde você veio e onde você vai chegar, terão que dizer: só pode ser Deus. Porque nem roubando ele não conseguiria tudo isso. Nem roubando ela conseguiria tudo isso. O Senhor te vai livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor te livrará da seta maligna contra a tua vida, irmão. Está sendo derramada uma bênção por essa palavra. O Senhor vai chacoalhar a terra. Eu vou tirar os tranqueiros, eu vou tirar os tocos, as pedras do teu caminho. Eu vou aplanar a subida. Eu vou ajudar nos buracos do teu caminho. Se passar pela água, ela não te cobre. Se passar pelo fogo, ele não te queima. Sou eu, te diz o Senhor, que contigo falo essa noite. E te prometo, pela minha palavra, que Kami Saturia que te adelemácia, canta lá, glória ao Senhor. E te prometo pela minha palavra, que está acima do meu nome, pela minha palavra eu te prometo, é vitória na tua vida. Ó profeta de Deus, ó profetisa de Deus, seja cheio do Espírito Santo. É um caminhare, siare cantai, louvor de Yeshua. Aliança, é um decreto de vitória na tua vida. É um decreto de vitória para a tua alma. É um decreto de salvação na tua casa. Te prepara, a tua família vai entrar por essas portas dando glória a Deus. Te prepara, eu vou reconstruir a tua vida sentimental. Te prepara, eu vou abrir as portas de trabalho. Te prepara, a cura está chegando. Glória a Deus. E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E todo o teu choro será esquecido pela glória de Deus que se manifestará na tua vida. E toda a tua lamentação será esquecida pelas boas novas de alegria que te venho anunciando. O correio será mensageiro de boas novas. O celular será mensageiro de boas novas. As caixas de e-mail serão mensageiras de boas novas. Os vizinhos serão mensageiros de boas novas. Eu vou usar de tudo que for possível para minha bênção cair sobre a tua cabeça. Santa palavra, irmãos. Santa palavra de Deus. Glória a Deus. Dá para dar um glória a Deus, né, Moniquinha? Dá para dar um glória a Deus, né, meus irmãos? Glória ao nome do Senhor. Pega essa palavra. Não é para longe não, irmão. É para daqui pouquinhos dias. Eu já estou chacoalhando a terra. Aleluia! Eu já estou chacoalhando a terra por causa da tua oração. Eu já estou mexendo nos coração duro.
Eu já estou passando onde for preciso. Eu estou quebrantando, estou esmiuçando, estou dobrando. Glória ao Senhor. Pode ser carvalho, pode ser cedro. Glória ao nome do Senhor. Pode ser duro como pedra, vai virar manteiga na minha presença. Pode ser bravo que nem um leão, vai virar um gatinho na minha presença. Pode ser o que for, irmão. No céu, na terra, no poder dos homens, até no inferno, vai ter que se curvar diante dessa palavra. E aquele que te persegue terá que dar passagem para você e dizer: vai, porque contigo eu não posso. E tu dirás: comigo tu podes, mas com aquele que está em mim tu não pode mesmo. Glória a Deus. Cristo Jesus. Canta, irmão, celebra essa noite, glória ao nome do Senhor, exalta esse Deus maravilhoso, porque o Senhor te diz: o inverno está passando e o tempo da colheita está chegando. Prepara os molhos, prepara o cesto espiritual e material, porque vai dar muito fruto para a glória de Deus. Irmandade da CCA, Irmandade da CCB também, avisa os vossos líderes, avisa o irmão Cláudio, que é um homem de bom coração, um irmão gentil, avisa o irmão Cláudio Marsola, o Senhor vem vindo com uma grande bênção para a sua obra. Avisa o irmão N, avisa os anciãos da CCA, o Senhor vem vindo com uma grande bênção para a sua obra. O Senhor nos está ensinando a ser mais humildes, o Senhor nos está ensinando a ouvir mais a voz da Irmandade. Tira culto online, põe culto online, não vai ter, o povo grita, eles voltam atrás. Não, irmão, vocês pediram, nós volta atrás. Isso nunca aconteceu, porque agora o governo não é humano, o governo é espiritual. E aqueles que estão com o coração endurecido, acham ruim do irmão Samuel, irmão João Marco ter voltado, mas aqueles que já têm o coração em Cristo, que já foram tocados por Deus, já descobriram que nós somos mais fortes junto do que separado, que nós só vamos entrar no céu se for unido. Então que caia toda concepção humana, que caia toda religiosidade, e que Cristo apareça entre nós. Vai, irmão, onde você entrar, cura os enfermos, onde você passar, profetiza no nome de Jesus, abre a tua boca, o Espírito de Deus cantará nela. Avisa a todos que a chuva temporã e seródia vem chegando, e toda a terra será regada pela glória de Deus. E o Senhor manda pregar para a pandemia. Teus dias estão contados, demônio. Teus dias estão contados, glória a Deus. E essa nação que sempre foi cristã, será mais cristã do que nunca. E manifestar-se-á a glória de Deus aqui no Brasil, irmão. Vai se manifestar a glória de Deus por esses rincões do nosso país. E será instituído ainda aqui o dia da oração, glória a Deus, onde o país inteiro, como nos Estados Unidos, para orar, e essa nação de 200 e tantos milhões de brasileiros vai adorar o doador da imortalidade, e o séquito de Deus vai invadir essa terra. Glória ao nome do Senhor. O séquito de Deus vai invadir Brasília, o séquito de Deus vai invadir onde for preciso, e o povo será beneficiado pela glória de Deus. E as hemorragias da corrupção, as hemorragias da imoralidade, as hemorragias da sexualidade escancarada, e todas essas coisas que corromperam os bons costumes. Quando a gente era criança, tinha ensino religioso, agora não pode mais, o Estado é laico, não pode incentivar a crer em Jesus, tem que crer no que quiser, mas pôr livrinho com pornografia para as criancinhas pode. Irmão, essa nação pertence ao Senhor Jesus, pertence ao nosso Deus, e o Senhor vai tirar tudo que não presta do nosso meio, da nossa casa, da nossa vizinhança, do nosso governo, mas haverá uma grande bênção nessa terra. Guardemos a palavra, Deus seja louvado. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Vamos agradecer a Deus em santa oração. Amém. Aleluia, Senhor.
Eu creio na tua palavra, Deus. Eu creio na tua palavra. Glória a Deus, aleluia. Amado e soberano Deus, Pai de toda graça, voltamos aos teus pés em oração agora. Palissa, micatiare siande, lemare cantai, louvor-te, aliança lá. Glória, Senhor, glória. Aleluia, voltamos aos teus pés para te agradecer pelo culto, Senhor, pelos hinos e muito mais pela tua doce palavra que falou aos nossos corações. Faze de nós, Senhor, instrumento nas tuas mãos, unge-nos com a tua graça maravilhosa e permita, Deus, que sejamos mesmo um outdoor do reino do céu nessa terra, que por onde passarmos apareça a luz de Jesus Cristo na nossa vida. Despeça-nos na paz de Deus e dá-nos mais um hino de acordo à tua santa vontade. Pedimos a tua bênção no nome de Jesus que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Alima, setia, mekawe dalaha, shalawema, bamayala sia. Glória, glória. Eterna glória ao nome de Jesus. Viva Cristo, viva o nosso Deus.